O Jorge reside numa aldeia do norte de Portugal e vai frequentemente a Lisboa. Quando o Jorge se desloca à velocidade média de 80 km por hora, demora mais uma hora do que quando se desloca à velocidade média de 100 km por hora. Ora, a partir disto já faz algum sentido, não é? Se ele vai a uma velocidade média inferior, demora mais tempo. Bom, mas o que nós sabemos é que isso também acontece numa relação de proporcionalidade inversa. Eu vou já falar um pouco melhor sobre isso. Qual é a distância em quilómetros que o Jorge percorre quando se desloca da sua aldeia a Lisboa? Bom, estão a pedir a distância. Repara, estão a pedir algo que é fixo, que é uma constante. A distância não varia. Ele pode fazer essa distância a uma velocidade superior e demora menos tempo. Ou pode fazer a uma velocidade inferior e demora mais tempo. Ok? Mas a distância é constante, é sempre a mesma. Bom, qual a relação entre velocidade, distância e tempo? O que nós sabemos é o seguinte, muitas vezes esta relação que eu vou escrever pode ser apresentada desta forma ou de outra que eu vou escrever a seguir. A velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo. O que podemos escrever também de outra forma. Se multiplicarmos a velocidade que se está a deslocar pelo tempo, vai dar então a distância. Reparem que aqui é visível então a tal relação de proporcionalidade inversa. A multiplicação das duas grandezas vai dar uma constante, que é a distância. A distância é sempre a mesma, que neste caso é o que nos estão a pedir, ok? Bom, como estão a dar aqui duas situações, nós temos aqui duas velocidades, vou chamar a esta velocidade V1, ok? Vou chamar aqui V1 e aquela V2. Esta velocidade V2. Isto para organizar então melhor aqui o problema. O que nós sabemos é então o seguinte. V1 será igual à distância, que é então fixa, a dividir pelo um determinado tempo. Vou colocar aqui T1. E a velocidade V2 também será igual à distância, que é a mesma. Este D é o mesmo, ok? A dividir por um T2, que será o tempo que demora se for à velocidade 2, ok? O que é que nós sabemos agora relativamente aqui aos tempos? Nós temos aqui uma informação importante. É que se ele for a esta velocidade V2, vai demorar mais uma hora de quando se desloca à velocidade média V1. Bom, então vamos escrever agora com os dados que temos no problema. O V1 vou então considerar que é 100, ok? Será igual à distância a dividir pelo T1, que não sei qual é. Mas o que eu sei é o seguinte, se ele for à velocidade de 80, a distância será a mesma, é fixa, mas o tempo será mais uma hora do que quando vai a 100 km por hora. Então posso escrever aqui que é T1 mais 1, ok? Podemos dizer que é T1 mais 1. Bom, e agora temos aqui um sistema de duas equações com duas incógnitas, ok? Podemos resolver, por exemplo, em ordem AD, as duas equações e depois igualamos uma à outra. Reparem, fica 100 T1 igual a D. Aqui na segunda equação podemos, portanto aqui D, escrever 80 vezes T1 mais 1 igual a D, ok? Este T1 mais 1 passou aqui para o primeiro membro a multiplicar. Atenção que com este parênteses, ok? Tem de multiplicar por 80. O 80 está a multiplicar por T1 mais 1, por isso este parênteses aqui é obrigatório. Bom, se 100 T1 é igual a D e 80 vezes T1 mais 1 é igual a D, então podemos concluir facilmente que 80 T1 mais 1 é igual a 100 T1, ok? Então, o que eu fiz foi simplesmente substituir este D por esta expressão em função de T1. E agora já só tenho aqui uma variável. E vou então resolver em ordem esta variável. Portanto, vou primeiro tirar aqui este parênteses. 80 vezes T1 dá 80 T1, depois mais 80. Ou seja, 80 T1 mais 80 é igual a 100 T1. Continuamos a resolver. Vamos passar tudo o que tem a variável para um dos membros. Posso passar ali para o segundo. Fica então 100 T1 menos 80 T1. Ok? E agora vamos então fazer a conta. 100 T1 menos 80 T1 dá 20 T1. E passamos o 20 para a operação inversa. Vai dividir. 80 a dividir por 20 igual a T1. Vamos fazer agora esta conta. Reparem, dá para dividir por 10. Fica 8 sobre 2, que dá 4.
Então eu vou já colocar ali 4, ok? Aqui 4, o T1 deu 4. Bom, mas isto ainda não é o que estão a pedir no problema. Estão a pedir é a distância. Então agora venho aqui a esta equação e vou substituir o T1 por 4 e descobrir a distância. Ou seja, 100 vezes 4 é igual à distância. Ok? E desta forma concluímos então que a distância é igual a 400 km, ok? Portanto, a resposta 400 km.